Ester, capítulo 5, verso 3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição, e se te dará? E qual é o teu requerimento, e se fará ainda até metade do reino? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Igreja, peço por favor a tua atenção, a palavra é de Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra para nós. Meus irmãos, antes de nós entendermos aqui essa situação, eu estava aqui lendo, relendo e vendo algumas versões da Bíblia, algumas outras traduções, e para a gente poder entender aqui a história de Ester, porque na nossa tradução, na revista corrigida de João Ferreira de Almeida, nós lemos aqui todos os capítulos desse livro de Ester, que são 10 capítulos, e não se encontra nenhuma passagem, nenhum nome de Deus, do Senhor, de Yahvé, do Eterno, ou enfim, não há nenhuma referência que fale de Deus, que intitule, que dê o título a Deus. E quando eu estava meditando, lendo na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, da língua original, e então nós vamos ver que lá se fala, na verdade, no original, o nome de Deus, quase em todos os capítulos aqui da palavra do Senhor, fala de oração, literalmente, fala o nome de Deus, e aqui na nossa tradução nós não vemos isso, tá bem assim, bem seco mesmo, tá mais uma história de romance, do que uma coisa voltada para Deus. Mas enfim, nós vemos aqui, chama a nossa atenção, que quando nós olhamos para esse texto, por exemplo, para os irmãos entender aqui o verso 3 e o verso 6, que fala a mesma coisa, capítulo 5, verso 3 e 6, fala a mesma situação, onde o rei, ele pergunta para Ester qual é a sua petição, qual é o desejo dela, o que ela quer, enfim, e veja que quando nós olhamos para esse texto, vem na nossa mente assim, ou qualquer um de nós está num determinado lugar, diante da pessoa mais poderosa do mundo, uma pessoa mais poderosa do mundo, e aquela pessoa olha para a gente, na nossa humildade, na nossa simplicidade, e pergunta para a gente: o que você quer que eu te faça? Você quer alguma coisa da minha parte? Veja bem que até metade de tudo que eu tenho, eu posso te dar. Aí você, na sua simplicidade, na sua humildade, olha para aquele homem e diz: me dá um prato com comida, me dá um marmitex. Então, quando nós olhamos fazemos essa reflexão, nós olhamos aqui para esse capítulo 5 e nós vemos a mesma coisa. Por quê? Porque o rei Artaxerxes, que é o rei aqui em questão, ele governava sobre 127 províncias. O reino dele pegava toda a Índia, onde a maior população da terra, e ia até a Etiópia, Então era um reinado muito grande, e era um homem extremamente poderoso, muito poderoso. Então, para que se dê a essa situação do capítulo 5, é necessário a gente voltar para o capítulo 4. E o que a Bíblia vai mostrar para nós no capítulo 4? Que lá no 3 foi feito
um ofício por um homem chamado Naamã, ou Amã, na verdade, perdão, um homem chamado Amã, e que este homem, ele se tornou o segundo do reino, o primeiro rei depois ele. E este homem, por um gesto que foi feito, ou que não foi feito a ele, porque todo mundo, né, quando Amã foi exaltado, todo mundo se prostrou diante dele, reverenciou ele, o adorou, né, foram de acordo com a exaltação que Amã teve. Porém, havia um judeu, aonde aqui na nossa Bíblia fala Mardoqueu, mas é Mardocai o nome dele, e esse judeu, ele não se prostrou diante de Amã, ele estava ali na função dele, cumprindo o papel dele, e ele continuou. Então, por esse ato de Mardoqueu, ou Mordecai, né, como se diz no original, ele ficou furioso, e veja que foi apenas ele descobre que esse homem, que não se prostrou, que não adorou ele, era judeu. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que ele se ira de uma maneira tão grande, e ele quer vingar agora, ele sendo um homem de poder, Amã, ele quer vingar. Só que detalhe, ele não quer vingar apenas contra Mordecai, ele quer tirar a vida de todos os judeus que havia na província do rei Artaxerxes. E como que ele vai vingar? Numa reunião, ele vai se colocar diante do rei, quem lê o capítulo 3 vai entender, ele vai fazer uma reunião com o rei, entre outros homens, e ele vai dizer que havia um povo, não é um homem, havia um povo, que esse povo era um povo isolado, que esse povo não se misturava, que esse povo não atentava para as leis do rei, que esse povo não adorava os deuses daquela nação, e que aquele povo queria fazer uma rebelião para destruir a paz comum que havia no reino, inclusive atingir o rei. Então, quando ele fala dessa maneira, né, entre outras palavras, ele fala mais ou menos dessa forma, o rei concorda então, porque ele diz que todos tinham que ser mortos, porque esse povo ia estragar a paz que havia no reino, né, do rei Artaxerxes. Então o rei disse que poderia então marcar um determinado dia, para que todos os judeus fossem mortos no mesmo dia, todos os povos das nações, da nação, né, do reino, naquele dia exato ia se levantar com espada, todo mundo com arma, ia se levantar contra os judeus. E todos teriam que morrer, homem, mulher, criança, tudo que era dos judeus, o povo tinha que matar sem piedade, sem dó. E ali então foi dado a ordem, o rei ali selou com o sinete, com o seu anel real, e os correios então da época trabalharam e começou a mandar ofício para tudo quanto é lugar na província. Em todo lugar estava lá a carta e a data, o dia que os judeus então iriam morrer. Meus irmãos, observa que no tocante a essa situação, agora no palácio todo mundo vai se alegrar, todo mundo vai beber, né? Vai ali fazer um grande banquete em homenagem à morte, né? Aqueles que seria oposição do rei, quando na verdade não era, mas era uma mentira. E em contrapartida do outro lado, os judeus estavam rolando no chão, estavam morrendo praticamente de angústia, de tristeza, sabendo que iam perder tudo, estava todo mundo em paz, ninguém ia se levantar contra o rei, mas por causa daquela mentira, né, eles iam ser mortos. Só que nós não podemos esquecer que a mulher do rei, a rainha, cujo nome é Esther, ela também era judia, e esse homem, Amã, não sabia que ela era judia, era esposa do rei. E o que vai acontecer? Quando essa carta sai, né, esse comunicado é enviado, a Bíblia diz que Mordecai, que era parente dela, ele pega aquela carta, ele analisa aquilo, ele se desespera. E então ele diz, né, ele sai andando pelas províncias, né, ali pela capital, por Suzã, e dizendo, né, de uma forma, nas minhas palavras, dizendo: não é justo
que todos os judeus morram por causa da ideia, por causa da opinião de um único homem. E ele desesperou, dizendo dessa maneira que não era justo que toda uma nação, todo o povo morresse por causa da ideia, da oposição de um Amã, de um homem maligno, de um homem com coração maligno. Então, a Bíblia diz que ele rasga todas as suas vestes, esse Mardoqueu, ele rasga todas as suas vestes, ele coloca pano de saco, ele se lança na cinza, e ele vai então lá para frente do palácio e fica por ali, porque não podia entrar daquela forma, e ele fica ali, né, naquele mistério de jejum, ele fica ali naquele processo ali de humilhação, e então a rainha Esther, sabendo daquilo, envia ali o seu eunuco para perguntar o que estava acontecendo. Então Mardoqueu fala para o eunuco, dá a carta para ele levar para Esther ler, para ela ver o que acontece. E veja então, meus irmãos, que vai começar com essa situação. Naquele momento, Esther, ela manda o eunuco dizer: olha, chama todo o povo judeu, coloca todo esse povo judeu em jejum, durante 3 dias, durante 3 noites, está explícito aqui na Bíblia. E nesses 3 dias e 3 noites, ninguém coma e ninguém beba nada, porque eu aqui dentro do palácio, eu e minhas moças, também estaremos de jejum, ninguém vai comer, ninguém vai beber nada. E depois desses 3 dias de jejum, então eu irei me apresentar diante do rei. Lembrando que ninguém, era uma lei, está aqui no capítulo 4, era uma lei, no capítulo 5 também, era a lei que ninguém, nenhuma pessoa poderia entrar na sala do trono, aonde o rei estava sentado, com as suas vestimentas de ouro fino, com as suas pedras preciosas, com a sua coroa, o seu cetro de ouro. Ninguém poderia entrar, ninguém, porque se alguém entrasse, qualquer pessoa, sem ordem do rei, a pessoa seria morta imediatamente. Então o que vai acontecer? Esther, por essa situação que estava decretada, pela morte dos judeus que estava decretada, ela então vai entrar no jejum e diz: então depois dos 3 dias, eu irei apresentar diante do rei. Se o rei me aceitar, tudo bem. Se o rei não me aceitar, então eu morrerei. Mas eu vou fazer esse propósito. Veja que Esther, ela vai colocar a vida dela em risco, por amor à sua nação, por amor ao seu povo. Então, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos que na vida do crente, na vida do homem, daquele que é fiel, nada acontece na vida dele, na vida dela, daquele que é fiel, se não for por permissão de Deus. Geralmente acontece 2 tipos de situação. Situação que acontece porque nós estamos em falha, nós estamos em pecado, e Deus então vai cobrar, porque Deus não permite, então Deus cobra, e nós vamos pagar um preço devido àquilo que nós cometemos. E tem a situação que Deus, o Senhor, Ele prova para nos aprovar para uma grande vitória que Deus tem a conceder a nós, como foi o caso de Esther. Deus permitiu Esther lá porque Deus queria fazer algo grande em meio ao seu povo. Deus queria salvar, libertar aquele povo que era para ser extinto. Mas enfim, meus irmãos, o capítulo 5 aqui, que é o capítulo do nosso tema, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer que quando sucedeu que depois do 3º dia, Esther, ela tira suas vestes de luto, né, suas vestes pretas, de humilhação, de jejum, e então ela se prepara com a sua vestimenta real, ela se veste com as suas vestimentas real. Igreja, e não tem, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos com toda certeza, não existe no mundo
ninguém que fica mais belo, mais vistoso, que resplandece glória do que o homem, a mulher, quando sai de um jejum prolongado. A glória de Deus é tão grande na vida daquela pessoa que reflete, que as pessoas olham para ele, olham para ela e falam: mas o que aconteceu? Que brilho, que coisa diferente. Olha o exemplo, quando Moisés, depois de 40 dias de jejum, sem comer, sem beber, no monte, ele desce do monte. Moisés estava refletindo uma glória que ele precisou, diz a Bíblia, colocar um véu sobre a sua face, por causa da glória de Deus que estava manifesta na vida dele por intermédio daquela consagração prolongada que ele fez. Esther aqui não foi diferente. Nós vamos observar isso. E eu pergunto, por que nós não pegamos exemplo da Bíblia? Por que para uma irmã ficar linda? Por que para uma irmã ficar bela tem que arrancar a sobrancelha? Tem que colocar aquela asa de morcego? Tem que mexer em cilo? Tem que pintar cabelo? Não, é porque isso aqui é só um gel. Não, é porque isso aqui... Para o inferno, o sangue de Jesus tem poder. Não, porque isso aqui é só negócio na unha. Não, porque isso aqui é só negócio para o pelo. Igreja, a nossa base está aqui, ó. Eu não tenho que olhar por irmão José Carlos. Ou não, eu vou imitar ele. Não, minha base está aqui, ó. Eu não tenho que olhar para a irmã Maria e dizer: não, eu vou imitar a irmã Maria, porque a irmã Maria é uma benção, que a minha base está aqui, ó. O meu exemplo está aqui. O meu exemplo está aqui. Eu não tenho que imitar pessoas. Se eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que seguir a Bíblia. Eu não tenho que seguir ninguém. Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não diz: imita os pastores, imita os obreiros, imita as irmãs, imita o cão. Paulo não falou isso, ele falou: sede meus imitadores. Por quê? Porque o meu exemplo está aqui. Está aqui escrito na Bíblia, então nós temos que imitar ele. Veja a diferença. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, capítulo 5, verso 1, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o teu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Veja bem o verso 2. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Se fosse alguém nos dias de hoje, depois de 3 dias de jejum total, sem comer, sem beber, certamente iria gastar um balde de massa para passar no rosto, no olho, no cabelo, em tudo quanto é lugar. Ia colocar uma roupa bem de pingulete para poder chamar a atenção do homem, do rei, e andar, ia se tornar a pessoa mais vulgar, porque hoje vulgaridade ou vulgarice é sinônimo de pessoa linda, de pessoa bonita. E a Bíblia não mostra que isso é sinônimo de pessoa bonita ou de pessoa que quer respeito. É interessante a gente atentar para isso. Na Septuaginta, mostra para nós que quando Esther, ela vai entrar, Esther está com 2 mulheres, com 2 moças. Uma está do seu lado, onde Esther apoia nela, com toda a sua glória, com todo o seu, aqueles vestido lindo de rainha.
Uma Esther está apoiando a mão e a outra está segurando os utensílios que cabia a Esther. Está as três diante do rei. E a Septuaginta mostra para nós que o rei, quando olha, o seu semblante fechou e a ira do rei foi manifesta, de maneira que Esther estava bela por fora, bonita, mas o seu coração estava com medo, porque o semblante do rei foi mudado. E a Septuaginta diz que Esther, ela cai por terra segurando na sua moça que estava dando a sua criada, aquela que a ajudava, e Esther então cai no chão. Quando ela cai, o rei se levanta e o Senhor muda o coração do rei, e agora então o rei chega até diante de Esther, pega ela no seu colo e levanta Esther e diz para ela: não temas, irmã minha, eu estou aqui, eu estou contigo, você tem acesso à minha presença. E Esther vai olhar para ele então, vai despertar, vai olhar para ele e vai dizer que viu a face dele como a glória de uma pessoa divina, pela forma que ele estava vestido de ouro, pela forma da coroa, pela postura que ele estava. Ela temeu, então caiu por terra. Então veja que ela arrisca a vida dela diante do rei, ela até desmaia por causa do semblante do rei, mas Deus muda o coração dele naquele momento, e então ele descansa sobre o seu ombro, o seu cajado, o seu séquito, coloca sobre o ombro, apoia e manda ela colocar a mão, dizendo que ela é bem-vinda na presença dele. E então entra o verso 3, que nós acabamos de ler, que foi o início da nossa leitura, onde ele diz: rainha Esther, qual é a tua petição? O que tu queres de mim? Por que tu vieste aqui? Então Esther, automaticamente, alguém pode olhar, mas estava meditando isso aqui, e a gente chega numa conclusão que essa petição de Esther, para muitos, é uma petição qualquer, é alguma coisa sem valor. Meus irmãos, mas aqui está uma das maiores sabedorias, um dos pedidos mais estratégicos que nós podemos encontrar na face da Bíblia. Por quê? Porque o rei pergunta para ela, lembra que eu disse no início? Você está diante de alguém totalmente poderoso, e a pessoa pergunta: o que você quer? Até metade de tudo que eu tenho eu te dou. Sabe o que ela vai dizer para o rei? Olha, rei, é o seguinte, eu vou te falar, mas eu quero que hoje o rei vá num banquete de vinho, num banquete que eu vou fazer. Eu quero que vá o rei e também vá Amã. Eu quero que vocês dois vá no banquete. Então o rei ordena que chame imediatamente Amã, para que ele venha, para que o pedido da Esther seja aceita. Então chega o momento do banquete, está ali os três, rainha Esther, o rei Artaxerxes e Amã. Estão ali bebendo e não sei o que, vai daqui e dali. O rei então pergunta para ela no verso 6 de novo: rainha Esther, tu não respondeu ainda, diga para mim qual é a tua petição, o que é que você quer? Diga para mim que até metade do meu reino eu te dou. Fala o que você quer. Porque o rei achou graça, os olhos dele achou graça na rainha. E ela vai dizer: olha, é o seguinte, eu quero propor outra coisa amanhã. Eu quero fazer um banquete diferente, um banquete de glamour, uma coisa totalmente maravilhosa, com muito vinho real e etc. E eu quero o rei e Amã nesse banquete, então eu falarei a minha petição. O rei se alegra, Amã então se alegra, todo mundo fica feliz e ela leva a situação para o segundo dia. Pastor, mas por que tanta enrolação? Por que Esther já não falou logo no primeiro dia, lá diante do trono do rei? Teve depois o banquete, por que ela não falou? Por que ela adiou para o outro dia? O povo está para morrer. O povo está para morrer, mas não seria naquele dia. Ia até o mês, ia até o dia determinado do mês. Não ia ser amanhã ou depois. Ia ter um prazo ainda.
Então, esse tempo que ela foi empurrando, tentando levar, era para que Deus, por intermédio das orações dos demais, do jejum dos demais, Deus trabalhasse no coração do rei, Deus trabalhasse no coração de Amã, porque se ela falasse na primeira hora, diante do rei ali, no trono, Amã poderia fugir, poderia arrumar alguma forma e sair fora. Então houve toda uma estratégia, houve todo um trabalhar para Deus, o Senhor, realizar a obra. O que vai acontecer, meus irmãos? Seguindo aqui o capítulo 5, vai mostrar que Naamã, ou Amã, melhor, ele vai voltar, ele vai correr para sua casa. Ele vai voltar para sua casa, vai reunir os seus amigos. Está lá Zeres, a sua esposa. E ele então ali, como todo soberbo, como todo altivo, como todo homem que maquinava por detrás, uma hora ocupar o trono real, o lugar do rei, ele vai lá, conta a sua glória, conta a sua riqueza, a sua exaltação. Ele conta ali como que a rainha fez ali um banquete e chamou somente o rei e ele. Eles comeram, se alegraram, e não só bastando aquilo, a rainha tinha marcado um banquete para o outro dia, onde iriam beber vinhos real e degustar coisas maravilhosas, e contando da sua ascensão, do seu poder, da sua glória. Mas em meio a tudo isso, ele dizia que ele não estava feliz. Ué, mas você não está feliz? Tudo isso? Um banquete somente com o rei e a rainha? Só coisa boa? Poder, autoridade, comendo do bom e do... Não está bom? Não está bom. Por quê? Por que não está bom? Porque existe lá um judeu chamado Mardoqueu, que ele está lá na porta da entrada e ele me humilha, todo mundo se prostra, todo mundo beija o meu pé, e ele olha como se eu não fosse nada, ele não dá atenção, ele me despreza, eu tenho ódio, eu quero matar, eu quero acabar com esse homem, eu não ficarei feliz por tudo que eu possa ter, conquistar, eu não ficarei feliz enquanto eu não acabar com ele. Ele me destrói por dentro. A Bíblia mostra para nós que na multidão de conselheiros há sabedoria. Só que onde há sabedoria é onde há pessoas com a mente de Cristo. Porque na multidão de conselheiro, onde tem pessoas demoníacas, a gente tem que ter cuidado. E o que é proposto? Os seus amigos, a sua mulher, principalmente a sua mulher, vai propor para ele: olha, faz o seguinte, peraí, deixa eu te ajudar a você ficar bem, meu amor. Constrói aí uma forca de 50 côvados. 50 côvados é cerca de 25 metros de altura. Faça aí uma forca de 25 metros de altura. Por que alta? A altura queria dizer, o cara sendo enforcado, sendo colocado lá no alto, queria dizer que simbolizava que esse homem, essa pessoa, que ela estaria lá no alto daquela forca, era um homem extremamente pecador, era um homem que cometeu algo extremamente, quase indizível. E o que Mardoqueu fez? Nada, simplesmente porque não se prostrou. E por isso, então, ele seria enforcado no lugar mais alto que tinha da província, que até lá do palácio do rei, ele conseguia ver o camarada pendurado lá preso, na forca. Então todo mundo ia ver o cara lá, na forca. Então Amã, ele recebe o conselho da sua esposa, todo mundo concordou, ele também concordou e mandou executar na hora o projeto. E o projeto foi executado. A esposa diz: agora vai lá, fala para o rei permitir para você enforcar Mardoqueu. E o que vai acontecer, meus irmãos? Ele prepara o mistério para ir
chegar no rei para pedir para o rei para enforcar Mardoqueu. O rei, naquela noite, a Bíblia mostra para nós que ele perde o sono. Na Septuaginta diz que Deus tirou o sono do rei. E naquela noite o rei não quis nada, a não ser convidar algum leitor para que pudesse ler as crônicas ali do reino, dos acontecimentos, das coisas que havia acontecido, que estava mencionado. E a Bíblia vai mostrar para nós então que chegou um determinado momento que havia 2 eunucos do rei que estavam intentando algo contra o rei para tirar a vida do rei. Mardoqueu descobre e ele avisa para Esther. Esther fala para o rei e o rei então acaba com os 2 e mata os 2 que se levantavam contra o rei. E o que foi feito com Mardoqueu? Nada. O que foi dado para ele? Nada. Mas naquela noite, aquilo que ele havia feito chegou diante dos olhos do rei. O rei olha para aquela situação, é lido aquilo, e ele pergunta para o leitor: peraí, o que foi dado, o que foi feito para Mardoqueu pelo livramento que eu recebi por intermédio dele? E os homens disseram: nada, nada foi dado, nada foi feito para ele. O rei ouve um barulho lá embaixo no pátio e diz: que barulho é esse? Quem está aí? Então os homens disseram: é Amã que chegou. Então chama ele aqui. Amã já estava indo para pedir para enforcar Mardoqueu. Antes que ele abra a boca, que ele entra no aposento, antes dele abrir a boca, o rei pergunta: Amã, me diz uma coisa. O que se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada? Meu Deus, veja como que todas as coisas contribuem. Amã podia ter pensado isso, está vendo? Tudo contribui. Olha só, eu vim aqui para pedir a cabeça de Mardoqueu e agora o rei pergunta: o que se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada? Qual homem? Quem estava no banquete com o rei? Eu. Amanhã, quem vai estar no banquete com o rei? Eu. Então, já que é para pedir, eu vou assentar o chute, mas vou pedir sem dó. Não vou fazer igual a Esther, não. Ficar enrolando, empurrando com a barriga. Rei, é o seguinte. Faz o seguinte, pega o cavalo real, pega a vestimenta do rei, coloca sobre o homem, coloca ele sobre o cavalo, pega a coroa real, coloca sobre ele e anda puxando o homem. Pega um dos seus homens honrados que há no palácio, puxando o cavalo e gritando bem alto para que todos possam ouvir: assim se faça ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Quando ele acaba de falar, o rei diz: faz o seguinte, ó Amã, agora, imediatamente, faça tudo o que você disse, não deixe cair uma palavra ao judeu Mardoqueu que está lá na porta. Não deixe cair por terra uma palavra, faça com ele do jeito que você disse. Ele teve que engolir a sua língua. O seu projeto, que era pedir para matar Mardoqueu, como que agora ele vai pedir, sendo que ele havia dado, ele mesmo deu uma sentença. Agora ele vai, cumpre, né? Nós precisamos vigiar com a nossa palavra, porque as nossas palavras podem nos sentenciar, as nossas palavras podem nos absorver. Por isso que a Bíblia fala para nós, o Senhor Jesus fala no Evangelho de Mateus, que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Tem um ditado aí do Oriente, meu avô sempre falava isso, eu era criança, eu lembro, ele dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Ele diz: meu neto, nunca fica perto de pessoas que falam demais, porque se eles falam dos outros, ele também vai falar de você. Eu era pequeno, criança, ele me ensinava dessa forma. E será que é verdade isso, meus irmãos? Imagino que sim.
Certamente é verdade. Quando Amã, ele acaba de executar o trabalho dele, tudo aquilo que ele havia dito, carregou Mardoqueu para todo lado, exaltando Mardoqueu. Quando ele deixa Mardoqueu, ele volta para casa dele. A Bíblia diz que ele coloca um saco, um pano na sua cabeça, um pano de saco, de vergonha, e volta para casa dele correndo, desesperado. Aí está lá Zera, está lá os seus amigos. Sei lá, a casa dele parece até um bar, né? Porque sempre quando ele chega, tá cheio de amigo, tá esposa, estranho. Mas, né, é a questão da época. E então ele conta para a esposa a situação. A esposa dele diz, olha, então vigia. Porque se esse que você quer a cabeça dele, ele está crescendo, e você está diminuindo, é sinal que você não vai prevalecer diante dele, não. E quando eles estão ali falando, já chega os eunucos do rei, já busca Amã, dizendo, olha, a rainha, o rei te chama para o banquete do vinho. Não deu nem tempo dele trocar de roupa ou fazer ou se lavar, já cataram ele e vai para o banquete. Chega lá, está todo mundo bebendo, o rei, a rainha, ele se alegrando, não sei o que, vai daqui e dali. Então o rei pergunta para a rainha pela terceira vez, rainha, Esther, qual é a tua petição, qual é o teu pedido, o que tu quer falar, o que está no teu coração, enfim, diga. Ela vai, então, no capítulo 7, ela vai dizer, no capítulo 7, verso 3, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei e disse à rainha Esther, que é isso? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer dessa forma, a fazer assim? Então Esther vai dizer, o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e perante a rainha. Meus irmãos, observa, certamente a rainha esperou o teor alcoólico subir, esperou o povo ficar bem alegre, esperou o vinho queimar mesmo o coração, avermelhar a face dos dois. Então ela fala dessa maneira, ela entrega Amã diante do rei, que não era um homem confiável, não era um homem que o rei poderia confiar, porque queria matar a mulher do rei. Veja como que as aparências se enganam. Ele tinha vivência, tinha conhecimento, mas não sabia, e ele estava projetando, fez um edito para matar a própria mulher do rei. E a Bíblia vai dizer para nós que então o rei, ele se levanta ali do banquete, né? Estava furioso no banquete do vinho, ele vai para o jardim do palácio, ele vai ali talvez respirar um ar puro. Não acredito, o que está acontecendo? Não é verdade, é impossível que isso aconteça. Talvez ele vai ali respirar um pouco, mas a Bíblia vai mostrar para nós que nessa hora Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu que já o mal estava determinado pelo rei contra a vida dele. Ele sabe que agora ele seria sentenciado, ele sabia que agora ele seria morto, que o plano dele, o projeto dele estava indo de cachoeira abaixo. Era impossível reverter aquela situação. E veja que, tornando o rei ali do jardim do palácio, a casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então o rei olha aquilo e diz, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto.
O soldado já jogou o pano em cima dele, porque a sentença já estava decretada. A Bíblia vai mostrar para nós que um dos eunucos diz: olha, ele construiu lá na casa dele, uma forca de 50 côvados para enforcar Mardoqueu. Está lá, a forca está pronta. Sabe qual foi a ordem do rei? Verso 10, capítulo 7, o verso 9. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meus irmãos, sendo judeu ou sendo cristão, a Bíblia diz para nós, por intermédio do profeta Isaías, que toda a ferramenta preparada contra ti, contra vós, contra nós, essa ferramenta, ela não prosperará. Tenha certeza que o inimigo pode até agir, só que ele vai agir até onde Deus permite. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre chega primeiro que o inimigo. Deus sempre chega primeiro. Quando Deus chega primeiro, os irmãos observam, tudo já estava pronto para matar Mardoqueu. Tudo estava pronto. Só que Deus converteu o negócio, fez ali um embrulho, uma situação, de maneira tal que o próprio Amã morreu na sua forca. Aqui pode ter gente, algum ouvinte, dizendo: pastor, falaram isso, disseram isso, vão fazer isso. Não importa. O que importa é o que Deus tem para a tua vida. Nós vemos que o povo judeu era fiel a Deus aqui na ocasião. Mardoqueu era fiel a Deus, Esther era fiel a Deus. Então o Senhor os livrou, eles, do pensamento, do projeto maligno, do maldoso, do maligno Amã. Então, se você, meu irmão, minha irmã, é fiel a Deus, se você é temente a Deus, fique em paz, não importa o que estão dizendo, não importa da forma que se levante, saiba que Deus te dará o livramento e o nome dele será glorificado na tua vida. Amém? Pois aquilo que estão preparando contra a tua vida vai voltar para quem está preparando, porque Deus, a Bíblia diz que ele é vingador do seu povo. Palmas para Jesus, as horas se foram. Bem alegre, exalta o nome do Senhor.